com o alambrado, né? Agora, com aquele muro, não tem quem veja. Ninguém vê, nem que faça a metade dos alambrados, né? Deixa aberto, porque a polícia está sempre passando ali, está vendo os bancos quebrando, né? Ou bagunçando, fazendo coisas que não devem. E seria muito bom, já que tem essa sugestão que eu estou dando para o Nicolão, seria muito bom, né? Fazer esses alambrados naquele espaço, naquele local. Inclusive também, eu conversei com ele aqui, ele veio no meu gabinete, em respeito da Vila Simão. Eu queria saber quando que nós começamos, né, fazer aquele trabalho que ele falou para mim, que já está destinado para fazer esse ano, a reforma daquela quadra, o alambrado, a grama. Então eu queria deixar aqui registrado, e eu gostaria que o secretário entrasse em contato comigo amanhã e dissesse para mim, não precisa fazer um pedido de informação, quando que começaria para me passar para aquela população, aquele povo daquele bairro que tanto espera aquela quadra funcionando e aquele campo. Muito obrigado, todos ficam com Deus. Senhor presidente, o senhor vai comprar o merchandising aí do Posto América, das farmácias? A palavra o vereador José Geraldo. Mais uma vez meus cumprimentos à mesa, ao público presente, à imprensa, aos que nos ouvem pela Rádio Bitinga. Queria iniciar minha fala de hoje aqui na tribuna, prestando uma homenagem, em meu nome, em nome do Partido dos Trabalhadores, uma reverência ao vice-presidente recém-falecido José Alencar. Eu, poucas vezes na minha vida, tive a oportunidade de ver e conhecer uma pessoa tão generosa e tão aberta ao diálogo, né? E falo isso porque tive duas oportunidades marcantes, que eu considero marcantes, em relação à pessoa do ex-presidente José Alencar. No momento em que havia, logo no início da campanha, para quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, ele teve, primeiro, a coragem, né, e o desprendimento de aceitar ser vice do presidente Lula. E mais tarde ele vinha saber, inclusive, que ele já havia votado em 89 no presidente Lula, né? Quer dizer, o que é uma coisa bastante notável em virtude do combate que certos setores da sociedade faziam, né, atribuindo aí toda uma série de críticas, inclusive colocando muito o Lula contra e o PT contra o empresariado. Então, quando um empresário do quilate do Zé Alencar aceita ser vice-presidente na chapa com o presidente Lula, quer dizer, um empresário que aceita participar de uma chapa com um operário, né, foi uma coisa realmente generosa da parte dele, mas de uma compreensão política extraordinária do significado que isso teria para o Brasil. E eu ouvi, né, e ouvi fazendo uma defesa jamais vista, inclusive por gente do próprio PT, reconhecendo as qualidades, os atributos do presidente Lula, isso antes do início do primeiro governo. E posterior, então esse foi um momento muito marcante, que naquele momento conhecia pouco o então senador José Alencar, e me surpreendi com a defesa veemente que ele fez da figura, da personalidade do Lula, da capacidade que ele teria de governar o país. E mais recentemente, no ano passado, eu estive em Brasília no lançamento da então ministra Dilma Rousseff para concorrer à presidência da República. E a fala do Zé Alencar
no dia do lançamento foi algo, uma das falas mais extraordinárias, né? Um sujeito que consegue cativar todo mundo, de muita generosidade e muito tranquilo, muito convicto daquilo que deve defender e do que pensava em relação ao Brasil, né? E da convicção de que a ministra Dilma continuaria bem aquele legado que não é só do presidente Lula, mas também teve uma participação significativa dele, José Alencar. E então eu quero aqui prestar minha homenagem, porque realmente foi uma figura que marcou a história desse país ao romper um preconceito e se aliar como empresário a um operário e mudar nos últimos 8 anos a história desse país. Com certeza ele teve uma participação fundamental para romper com esse preconceito e, além disso, no decorrer dos 2 mandatos, cumpriu um grande papel e gravou seu nome para a posteridade na história desse país. Por isso, rendo aqui a ele as minhas homenagens. Queria também saudar a vinda de um novo jornal para a nossa cidade, né? Recém-lançado, o jornal A Verdade é realmente importante que a cidade conte, né, com vários jornais, para que possa expressar aí, de fato, os acontecimentos. E é de fundamental importância, e nós esperamos que o jornal tenha sucesso, tenha vida longa e principalmente que cumpra aquilo que está no seu título, né? Porque nós sabemos, e o próprio jornal alerta sobre isso no seu editorial, que é difícil, né? Um jornal, não é impossível, mas é difícil na nossa cidade, especialmente, se manter, né, com credibilidade. E não só na nossa cidade. Além da dificuldade de sobrevivência, nós temos visto, em nível nacional, a grande queda na venda de jornais, especialmente a Folha de São Paulo, o Estadão e outros jornais. Mas tem perdido assinantes não pela concorrência com a mídia eletrônica, mas pela falta de credibilidade em que eles se meteram ao defenderem posições políticas, ao esconderem fatos, ao deturparem situações em proveito e uso político, não é? Então, faltando com a informação. Então, não é difícil informar. E é isso que um bom jornal precisa fazer. Dar a informação correta. Né? E é isso que tem faltado em termos de comunicação no nosso país. E é isso que faz a credibilidade de um veículo de comunicação. Então, parabéns pela iniciativa, que seja bem-vinda e que, de fato, tenha sucesso e tenha esse compromisso com a verdade. Aproveitando para falar de comunicação, eu fiz aqui, apresentei, junto com os companheiros vereadores, colegas vereadores, Áureo, Edson e Romildo, tive a honra de assinar junto com esses colegas, uma indicação ao prefeito para que promova uma ampla campanha de divulgação através justamente da imprensa, especialmente da imprensa escrita, né? Mas também da rádio, da televisão, esclarecer a todos os cidadãos sobre as obras que estão sendo realizadas, que foram realizadas, que estão em andamento, os valores investidos, a fonte desses recursos, se provém do Estado, do município, verba própria, e os prazos previstos para a conclusão das mesmas. Quero alertar que não se trata de aqui indicar ao prefeito que faça promoção pessoal, mas que dê informação à sociedade. Porque há muito diz que diz, há muito fala-se uma coisa, fala-se outra. Nós aqui na Câmara temos recebido algumas dessas informações através dos requerimentos dos vereadores,
mas é muito importante que a população saiba efetivamente o que está sendo feito, qual é o prazo de conclusão, né? Para que aqueles que torcem contra o sucesso da administração e por consequência da cidade não prevaleçam aí com os boatos, com a desinformação, né? Então acho muito importante uma política de comunicação que informe a sociedade de tudo aquilo que vem sendo feito no nosso município. Quero falar também de uma indicação que fiz sobre a criação de um 0800, né, que seja acessível para a solicitação de serviços municipais. Corte poda de árvore, tapa-buraco, enfim, toda a gama de serviços que a Prefeitura oferece. Hoje, não existe um local exato, um número de telefone que a Prefeitura tenha para que se possa solicitar esse tipo de serviço com um registro bem determinado, numerado, que possa ter um encaminhamento correto dentro da administração. Então, eu acho que essa sugestão vai no sentido de ajudar, não é, que o poder público, que o cidadão tenha acesso, que possa encaminhar, saber para onde ele encaminha uma solicitação e, principalmente, que essa solicitação tenha encaminhamento e tenha solução, não é? Porque isso resolveria grande parte de problemas da administração e colocaria o cidadão, não é, sendo atendido da maneira mais correta, mais ágil, mais rápida. Então, fica aqui a sugestão. Acho que não tem um grande custo para o município, mas o custo que tiver certamente vai trazer benefício para o cidadão e para a administração. Eu espero que o nosso prefeito, Marco Fonseca, leve essa sugestão em consideração. Por último, queria falar aqui da minha indicação para que a Prefeitura Municipal, o prefeito, junto com os secretários, com a participação da Câmara, com a participação do Sindicato dos Servidores, possa estudar um plano de recuperação salarial para o funcionalismo público. Houve um avanço, nós temos que reconhecer, nos anos aqui em que o prefeito Marco Fonseca assumiu, ao repor a inflação nos 2 anos em que ele governou, né? E vamos ter a possibilidade de um aumento, novamente, de ter confirmado essa política agora no próximo mês de maio. Mas eu acho que os servidores precisam e merecem mais, né? Precisam de um plano de recuperação salarial que, de fato, promova ganhos. Não só reponha a inflação, mas comece a recuperar os salários dos servidores municipais muito defasados, inclusive em relação às prefeituras da região. E nós sabemos que só com um funcionalismo bem remunerado, bem valorizado, nós vamos poder, de fato, prestar um bom serviço à população. E aí a minha sugestão é que o município, nosso prefeito, adote uma política nos moldes daquela que foi adotada para o salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo tinha uma grande defasagem, né, tinha um poder de consumo muito baixo e se fez um plano e um acordo que o presidente Lula fez com as centrais sindicais, com os representantes do empresariado, para que se desse a inflação mais um ganho, né, um percentual pequeno, muitas vezes, 2%, 3%, ou às vezes mais, mas que ao longo dos anos isso fosse promovendo uma recuperação do salário mínimo. E em 8 anos nós vimos que isso teve um benefício extraordinário, não é? Embora temos que reconhecer que ainda precisa muito mais. Mas é melhor você ir fazendo aos poucos do que tentar fazer tudo de uma vez, porque nós sabemos que um aumento grande não seria possível, os cofres públicos não suportariam. Então, na medida em que se planeja, se pensa no futuro e se vai, pouco a pouco, estabelecendo índices de reajuste, inflação mais um ganho, que pode seguir, inclusive, o modelo adotado no nível nacional, ou seja,
o ganho, a inflação, mais o PIB de 2 anos, o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Porque aí nós estaríamos repassando para o funcionalismo público os mesmos ganhos que os salários mínimos vêm tendo nesses últimos anos. E essa tem sido uma política muito acertada em nível federal, porque de fato recuperou o ganho do salário mínimo, né? O salário mínimo que tinha um poder de compra irrisório, cresceu enormemente, mais que dobrou nesses últimos 8 anos. Então, e vai continuar crescendo porque foi aprovado agora no começo do ano pelo Congresso, né, a confirmação dessa política com um projeto inclusive mais aprimorado do que o anterior, porque agora já estabelece até 2015 um percentual, depois até 2023. Então, ou seja, é isso que nós precisamos pensar políticas de longo prazo, né, porque na medida em que a atual administração tomar essa decisão, mandar um projeto de lei para cá, consolidar essa proposta, não vai ser o próximo prefeito que vai dar a seu bel prazer o aumento que ele quiser, mas é uma política de Estado, como se diz, uma política de poder público para o conjunto da sociedade, né? Então, é de fundamental importância. Né? Como nós tivemos no passado, as políticas equivocadas. Ou o abono, que acabou trazendo os problemas que a prefeitura, a administração atual está tendo aí com os processos dos funcionários, ou reajustes irrisórios, né? Então, num descaso com o funcionalismo público. Então, acho que o prefeito Marco Fonseca tem uma grande oportunidade de deixar para os próximos anos uma política que efetivamente possa resolver a vida do funcionário público. Então, fica aqui a minha indicação e espero também que o prefeito Marco Fonseca possa levá-lo em consideração. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, peço convocação da sessão. Prorrogando a sessão. Palavra do vereador Auro Rodrigues de Souza. Não, eu só pedi usar a palavra. Eu vou dar uma resposta. Não vou responder, não, aqui para o sindicato, porque não vou atingir muito, não, porque a gente tem que ser um pouco denominado também, não pode também ser. Aqui vou dar uma de Pilatos, lavar-se as mãos, porque a gente pode dizer umas palavras para ele que possa atingir um pouco da minha humanidade, que a humanidade tem que ter um certo limite. Então, para mim dizer algumas palavras, eu posso atingir a humanidade. Não é só porque não sou um vereador, eu tenho que ter também um certo respeito. Eu não vou atingir, porque fica ruim para mim, uma pessoa conhecedora de certos artigos da lei, atingir. Então, eu não vou. Eu acho que existe uma 201 que decreta, né? Eu tenho que vacilar aqui, não vou lá. Então, só vou dizer uma coisa para esse presidente do sindicato. Esse sindicato, essa diretoria é mentirosa. E a direção é mentirosa. E quando uma diretoria mente, porque perde a credibilidade. Porque existia aqui o abaixo-assinado dos funcionários que compõem o associado desse sindicato, mais de 300 assinaturas, pedindo a volta do ex-presidente. O assinado está com o funcionário. Ele diz aqui no artigo que os funcionários estão contentes, mas a sociedade inteirinha que compõe o grupo sócio fez um abaixo-assinado com a atual diretoria. E o abaixo-assinado estão, se quiser, eu dou uma cópia para eles amanhã aqui, podem buscar aqui, dizendo o mau conduta da diretoria atual do sindicato. Então, essa resposta dele aqui não procede. Já disse que vou dar uma aqui em Pilatos, não vou atingir muito, que eu possa atingir a minha imunidade, e a minha imunidade chega a uma distância da para. Então, é porque eu sou vereador, vou dizer certas palavras aqui, porque um pouco eu sou conhecedor. Então, não vou atingir a 201, não. Então, esqueça, porque vou passar para eles, os funcionários, a resposta deles. Estou dizendo aqui
o seu prefeito cobrar da Forte Pave. A Forte Pave é uma empresa que ganhou concorrência para fazer aquele recapeamento daquele asfalto ali em frente Parque Nizone, ali, o salão de festa meu ali, e ela ganhou, a Forte Pave ganhou e vai vencer em julho. Eu fui ver na prefeitura, antes de criticar, fui ver quando vence, e já faz uns 3 meses atrás que eles ganharam, só que eles têm prazo. Mas acontece, eu queria que o seu prefeito estivesse escutando, chegar na Forte Pave, se nós quiser fazer aqui um movimento, os vereadores, pedir para que eles vão lá fazer o serviço, porque a empresa está em Bitinga. A empresa está fazendo aquele esgoto ali no tubo ali no jardim, frente à Vila Formosa ali, Josié, aquela mesma firma. Custa chegar ali e recapear aquele 3 quarteirão do CBI até o trevo do Jardim da Mota. A firma ganhou a concorrência. Nós vamos ter que esperar até quando, senhor prefeito? Eu não queria ficar aqui dizendo que estava legislando em casa própria, porque ali tem um ano, né? Então, o senhor prefeito chega, fala para a firma que já não dá para aguentar mais. Senhor prefeito, não dá para aguentar mais. O povo reclama com razão. Aquele cantinho ali, eu não vou criticar o seu prefeito, mas critico do outro lado. Custa puxar as orelhas da Forte Pave, que é a construtora, a empresa que ganhou para fazer aquele asfalto recapeado faz uns 4 meses. Gente, eles estão dentro do prazo. Não estou cobrando do prefeito, nem cobrando da empresa. Estou cobrando para que se ache um acordo que vai lá e faça aquele serviço que já está prejudicando, está chamando a atenção da população. Então, estou pedindo ao prefeito, vamos lá, né? Está agilizar. A firma, o cara não mora aqui, está lá em Bauru, a empresa dele de asfalto. Que está uma empresa dele, ou uma parte da empresa, está lá em Bauru, não vai ficar até quando aquela situação ali? Porque eu já não queria ficar aqui nessa tribuna divulgando, eu queria dizer que está necessitando de casa própria, porque ali tem um estabelecimento meu, mas eu não vou aguentar mais. Está uma pouca vergonha e o povo está. É o mesmo que aconteceu naquela ponta da Vila Maria. E quando não fizeram o acordo ali, daquele processo que antigo aqui nessa Câmara passou pela empresa, pela família Salles e o ex-prefeito Flores Vargas, ficou aquele impacto daquela ponte ali. Quando não houve um acordo, me dá em carne leve lá, para poder asfaltar, terminar aquele processo para a firma, acabou, entraram no acordo, saiu o asfalto, do trevo do CBI até o trevo da Vila Maria. Quer dizer, é o mesmo acordo que tem que fazer para a firma terminar, em frente ali, do trevo do CBI até o Jardim da Mota. Quer dizer, não vou aprofundar muito, não, porque o tempo está bem escasso, mas só seu prefeito entrar no acordo com essa firma. Eu queria que a imprensa fosse lá, já que tem imprensa, a verdade é, e vai ver a verdade. Vai lá ver a verdade, explica para o povo o que está acontecendo. Vai na prefeitura, vê se realmente estou usando de aproveitamento dessa tribuna. O vereador tinha razão, é verdade, o seu prefeito tem razão, o vereador tem, a firma é culpada, dá uma solução. E que o povo vê a verdade é. Que foi de Bitinga, sapateou, não sei lá. Eu queria também dizer para o seu prefeito aqui, existe ali do Doquinha, ali, posto Doquinha, propaganda comercial. Até a Natália, faço guria, né? Está difícil passar ali, seu prefeito. Eu sei que ali vai ser recapeado, já está feito o processo, não estou aproveitando o espaço, não. Está feito o processo de recapeamento. Eu não sei o que vai fazer com aquele servidão no meio da rua, a herança do ex-prefeito. Ali em frente à escola do Natália, nem a escola foi feita, ficou um servidão ali. Ficou uma chácara no meio da cidade. Estava a chácara do Gulimé. Herança de administração. Uma herança de administração. Não, ali é um servidão. Eu sei da situação, está certo, o prefeito tem que tacar um decreto ali, fazer qualquer coisa, e abrir aquele servidão. Agora eu pergunto para vocês, nós vereadores, se tiver que fez a escola, se a escola estivesse pronta, que é outro problema sério também, como é que ficaria o servidão? Olha a confusão herdada. De pico lá não tem nem jeito de passar nada. Seu prefeito, faça bem-estar daquela população, sem críticas, sem revanchismo, sem nada. Rumo àquela situação que essa briguinha, essas mesquinhas conversas está prejudicando aquele povo ali. Do Natal, de Alto de Pinheiro e alguns já sentem. Está horrível.
O povo está reclamando com razão. O servidão está servindo para vir para fazer confusão. Agora eu pergunto, tem aquela escola inacabada, herança e idade, agora ideal também é servidão? Ah, gente, dá licença. Está na hora de alguém fazer alguma coisa. Eu acho que está na hora de acabar com essas politiqueiras, essas coisas de antiguidade, essas coisas que eu sempre disse. Fazer política é bonito. A política é bonita, mas política, não politicagem. Politicagem é feia. Política é bonita. Quando se chegava na escola, política, ciências sociais e cívicas, né? Era bonito. Todo mundo queria ser político, mas político. Fazer política, não politicagem. Politicagem é fácil. Pegou nessa pau. É gostoso. Será que quem está ouvindo está contente? Meu filho não está dormindo às 11h30? Não. Vamos mudar os tempos das coisas. Seu prefeito, desculpe. Vai ver. O povo. A verdade é. Esquece que a verdade, vai ver a verdade. Se é que a verdade é. Pode ir que vai ser bom. Então, estou pedindo para o seu prefeito. Tomara. Você vai lá no Natal, lá no Nova Pitinga, tem uma escola. Poxa, seu prefeito, está certo, está na justiça. Cerca aquilo lá, coloca uma placa que está na justiça. Que lá virou uma pouca vergonha. Lá no Santo Antônio. Gente, está uma pouca vergonha. Eu falo que eu tenho a residência do meus filhos moram de perto. Está uma pouca vergonha. Está uma coisa que não se deve ter no meio da cidade. Será porque é um bairro retirado? Não, não é. Está uma pouca vergonha. Seu prefeito, coloca bem certo. Cerca bem com arame farpado e coloca uma placa. Problema da justiça. Não vai entender, está na justiça, vai ficar mais 5, 6, 10, 12 anos lá. Isso vai longe. Eu sei que vai não pode ficar aqui lá longe. Seu prefeito também, mas larga dessas mesquinhas. Põe uma placa de rua de lá. Eu sei que a justiça é justiça. E a justiça demora. Mas dá uma solução para aquilo. O povo precisa de uma solução. As coisas estão feitas. Está feito. É herança é idade. Tem gente que é uma herança boa, né? Fazenda. Não rejeta essas coisas. Tem muitos pais de fazenda. Isso, né, Romero? Nós não iremos nada, temos um problema, né? Com certeza. Mas vamos resolver o problema. Aí você resolve. Então, pedimos para o seu prefeito. Sei que o povo sabe. O povo não é bobo, não. O povo sabe da herança errada. O povo está sabendo do teatro. O povo sabe. O povo não é bobo. Sabe que o povo não enxerga? Sabe que o povo é bobo? O povo sabe criticar, como diz o Zé, né? Só sabe criticar, não sabe ver. Só ver. Só ver, criticar é tão gostoso. Crítica. Vai fazer. Vai explicar a herança errada. Não estou defendendo ninguém, não. Estou aqui faz 20 anos, nunca vi a herança tão difícil. É o que eu disse. Tem tantos pais que deixam herança boa, tem uns pais que deixam dívida. E aí você consegue, essa herança brava aí para ser. Não pode, tem que ser resolvida, seu prefeito. Depois passa uma cerca em roda do teatro, para não entrar lá aqueles mendigos para fazer teatro mesmo. Cerca ela em roda, cerca ela com servidão, abre aquele servidão para servir mesmo o povo. Acaba com as pesquinhas dos empresários que quer estar brigando com umas coisas que não é deles. Faça o que a família do servidão deixou. Acaba com esse problema. Deixe, doa um do ele, vai lá, faça o serviço. Se fosse eu, faria. E eu vou sair isso aqui. Queria mandar um abraço para o presidente do sindicato. O ruim sou eu se discutir com ele. Porque a formação de escolaridade dele é muito maior que a minha. Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo. Eu não posso pensar no intervalo, não. Em votação, dispensa do intervalo. Vereadora Cristina. Eu sou favorável. Vereador José Romildo. Meu voto é simples. Vereador Walter. Favorável. Vereador José Geraldo. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Áureo. Favorável. Vereador Richard. Favorável. Vereador Djalma. Favorável. Vereador Valdeci. Favorável. Dispensado o intervalo, vamos para a ordem do dia. Mas o
Bernardo não é nada. Vai embora, Bernardo. Próxima vítima. Por ordem de jornal. Foi um. Deixa eu ver o